Comunique vitória. A sua vitória está na sua fé. Tenha fé que Deus está contigo. Ele é fiel. Segundo Reis 10. Havia ainda 70 descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezreel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe, e a enviou a Samaria. A carta dizia: esta carta é um aviso. Vocês que são responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas de seu senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu senhor e ponham-lhe sobre o trono. Preparem-se para defender a dinastia de seu senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo: Jeú já eliminou 2 reis, não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os responsáveis pelos descendentes a Jeú com esta mensagem: somos seus servos, faremos tudo o que o Senhor nos ordenar, não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando, faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta: se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, quero que façam o seguinte: cortem a cabeça dos descendentes de seu senhor e tragam-nas amanhã para mim aqui em Jezreel. Eram 70 os descendentes do rei. As autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os 70. Depois puseram as cabeças em cestos e as enviaram para Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú: eles entregaram as cabeças. Ele disse: façam 2 montes e deixem até que elas fiquem na entrada da cidade até de manhã. Na manhã seguinte, Jeú foi até a entrada da cidade, pôs-se diante do povo e falou: vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade, fui eu que conspirei e mandei matar o meu senhor. Mas vocês sabem quem é por este monte de caveiras? Saibam disso, nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que o Eterno cumpriu o que disse por meio de seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restaram da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados e os conhecidos e os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria, perto de Bet-Equed, dos pastores. Ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Jeú perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e viemos para um encontro da família real. Jeú ordenou: prendam-nos. Eles foram levados e mortos junto à fonte de Bet-Equed. 42 homens morreram, nenhum sobreviveu. De lá, ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha justamente para falar com o rei. Jeú o saudou e perguntou: você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: sim, conte comigo. Jeú disse: então aperte a minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro com Jeú. Jeú o convidou: venha comigo, veja você mesmo o zelo que tenho pelo Eterno. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos que naquela cidade ainda tinham alguma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como o Eterno tinha revelado a Elias. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou: Acabe serviu a Baal muito pouco. Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos que o serviram e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui. Não deixem ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú estava mentindo. Ele queria destruir os adoradores de Baal. Ele deu esta ordem: preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu o encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. Ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram: certifiquem-se de que não haja nenhum adorador do Eterno aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado 80 homens de prontidão com a seguinte ordem:
Não deixem ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a própria vida. Quando as solenidades do sacrifício chegaram ao fim, Jeú deu sinal para os oficiais e guardas: entrem e matem todos eles, não poupem ninguém. E começou o massacre. Os oficiais e guardas iam jogando os corpos para fora a fim de poderem entrar no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada do templo de Baal e a queimaram. Quebraram também os altares de Baal e derrubaram o templo. Desde então, o local é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro em Betel e Dan permaneceram. O Eterno disse a Jeú: você fez o que era certo, seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso, sua descendência permanecerá 4 gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda dedicação e integridade os caminhos do Eterno, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. O Eterno começou a diminuir o território de Israel. Azael invadiu as fronteiras de Israel desde o Jordão, na direção leste, todo o território de Gileade, Gade, Ruben e Manassés, desde Aroer, próximo do ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazã. O restante da vida de Jeú, com suas realizações e sua fama, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Segundo Reis 11. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que ele estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias marcados para morrer, e o escondeu junto com sua ama num quarto, para que Atália não o encontrasse. Por isso, ele não foi morto, ficou escondido 6 anos no templo do Eterno. Enquanto isso, Atália reinou sobre a nação. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães da guarda e os seguranças do palácio. Eles se encontraram no templo do Eterno. Ele fez um acordo com eles depois que juraram não dizer nada, e então apresentou o príncipe a eles. Em seguida disse: vocês vão fazer o seguinte: os que entrarem de serviço no sábado guardarão o palácio. Os que saírem de serviço no sábado montarão guarda no templo do Eterno. Vocês devem se unir na hora da troca da guarda e armados protegerão o rei. Matem qualquer um que se aproximar da barreira que vocês vão formar. Não desgrudem do rei nem por um segundo. Acompanhem-no aonde ele for. Os capitães obedeceram às ordens do sacerdote Joiada. Cada um reuniu seus subordinados. Os que entraram de serviço no sábado e os que saíram de serviço no mesmo dia se apresentaram ao sacerdote Joiada. O sacerdote armou os oficiais com lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no templo do Eterno. Preparados e armados, os guardas assumiram suas posições para proteger o rei de uma extremidade à outra do edifício, rodeando o altar e o templo. Depois o sacerdote apresentou o príncipe, pôs sobre a cabeça dele uma coroa, entregou a ele uma cópia da aliança de Deus e o empossou como rei. Enquanto o sacerdote o ungia, todos aplaudiam e clamavam: viva o rei! Atalia ouviu a gritaria dos guardas e do povo e foi espiar a multidão no templo do Eterno. Ficou surpresa de ver o rei de pé ao lado da coluna, na qual costumavam ficar os reis, rodeado de capitães e oficiais, apoiado com entusiasmo por todos ao redor, ao som das trombetas. Atalia rasgou a própria roupa e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda: levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la. O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estrebaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que fossem o povo do Eterno. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo do Eterno. Organizou os oficiais da guarda pessoal e da segurança do palácio no meio do povo
para escoltar o rei do templo do Eterno, passando pela porta da guarda para dentro do palácio. Ali sentou no trono. Todos festejaram, a cidade ficou segura e sem tumulto. Atalia foi morta com a espada real. Joás tinha 7 anos. Segundo Reis 12. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Ensinado e preparado pelo sacerdote Jóiada, Joás agradou o Eterno durante toda a sua vida, mas não eliminou os altares ao Deus da fertilidade. O povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nestes altares. Joás disse ao sacerdote: pegue o dinheiro que foi trazido como oferta ao templo do Eterno, tanto das ofertas obrigatórias quanto das voluntárias. Faça que os sacerdotes mantenham um registro dos valores e usem esse dinheiro para os reparos do templo. Mas até o 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não haviam feito nada, e o templo do Eterno estava se deteriorando. O rei Joás chamou o sacerdote Jóiada e o grupo de sacerdotes e perguntou: por que vocês não fizeram os reparos do templo? Vocês estão proibidos de ficar com o dinheiro para os reparos do templo. De agora em diante, entregue tudo o que recolherem. Os sacerdotes concordaram em não pegar o dinheiro e em transferir a responsabilidade pelos reparos do templo. Jóiada pegou uma caixa, fez uma abertura na parte de cima. A caixa foi posta do lado direito da entrada principal do templo do Eterno. Todas as ofertas trazidas ao templo eram depositadas na caixa pelos sacerdotes que guardavam a entrada. Quando percebiam que já havia uma boa quantidade de dinheiro na caixa, o secretário do rei e o sacerdote principal abriam a caixa e contavam o dinheiro. Eles entregavam o dinheiro para os responsáveis pelos projetos do templo, que então pagavam carpinteiros, construtores, pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os reparos e reformas do templo do Eterno. Aplicavam tudo na manutenção do templo. Nenhuma oferta trazida ao templo do Eterno era utilizada para as despesas do culto, como bacias de prata, cortadores de pavios, trombetas e demais utensílios de ouro e prata. Todo o dinheiro era entregue aos responsáveis pela manutenção do templo, e nem era preciso fiscalizar os responsáveis pelo dinheiro destinados a essa obra, porque todos eram muito honestos. Já as ofertas de reparação e de perdão não eram destinadas à manutenção nem à reforma do templo, elas ficavam com os sacerdotes. Nesse meio tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois quis atacar Jerusalém. Diante da ameaça, Joás, rei de Judá, reuniu todos os objetos consagrados que haviam sido dedicados por seus antecessores, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, mais os objetos por ele mesmo dedicados e todo o ouro que pôde encontrar nos cofres do palácio, e enviou tudo para Azael, rei da Síria. Com isso, Azael não incomodou mais Jerusalém. O restante da vida e dos feitos de Joás, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, os oficiais do palácio conspiraram contra ele e o assassinaram quando ele descia a rampa da fortaleza, pelo lado de fora do muro da cidade. Os assassinos foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozababe, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi, seu filho amado. Novo Testamento. João 1, do 29 ao 51. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que a minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: viu o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer.
Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam, vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez, depois de descobrir onde Jesus vivia, foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando. Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em que não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece. Jesus respondeu: Um dia, bem antes do Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem.